ministrando a sua palavra. Condições nenhuma nós temos, mas a graça e a misericórdia do Senhor tem nos acompanhado todos os dias de nossas vidas. Sou grato primeiramente a Deus, mas também agradeço ao meu pastor Ivanildo, que Deus possa continuar abençoando cada dia mais a liderança dos adolescentes na pessoa do Rafael, que Deus possa continuar abençoando cada vez mais. Os adolescentes louvaram de uma forma tão linda. Que Deus conserve vocês nessa força, nesse vigor, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da vida de vocês. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quantos acharam a referência bíblica, diga amém. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Se puder só um pouquinho me ajudar no retorno, só um pouco, o retorno, só um pouquinho. Isso, chegou aqui, obrigado. Meus irmãos, se quiser baixar um pouquinho, é porque está só. Glória a Deus. Meus irmãos, a carta em que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas é sem dúvida uma das cartas mais lindas, apologéticas, em que o apóstolo Paulo vai escrever. É interessante porque essa carta, no meio teológico, ela é tida como a carta magna da liberdade cristã. A carta que foi escrita aos Gálatas é sem dúvida a maior carta apologética em que o apóstolo Paulo vai escrever. Haja vista que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta quando mesmo estava de partida para a segunda viagem missionária. É interessante porque o apóstolo Paulo, depois de convertido a Cristo em Atos capítulo 9, ele passa pelo deserto da Arábia aproximadamente 3 anos. E depois de passar aproximadamente 3 anos, os estudiosos chegam a dizer que ele passa pela Arábia e passa pelo Sinai. Pelo Sinai ele vai ver e vai começar a refazer uma leitura de tudo aquilo que ele havia dentro do farisaísmo, e ele vai reinterpretá-lo à luz de Cristo. É interessante porque quando Paulo vai escrever essa carta, ele passa pela cidade ou pela região da Galácia na sua primeira viagem missionária, mas quando ele está escrevendo essa carta, ele já está indo para a segunda viagem missionária. E eu disse região da Galácia porque Gálatas não é somente uma igreja, ou Paulo não escreveu direcionando a somente uma igreja. Haja vista que a região da Galácia, ela tinha aproximadamente 4 igrejas: a igreja de Antioquia, a igreja de Icônio, a igreja de Listra, a igreja de Derbe. Então quando Paulo vai escrever essa carta, seria uma carta circular. É interessante porque essa carta é tão poderosa que William Barclay, quando vai falar a respeito da mesma, ele diz que é uma carta, que esta carta, a carta aos Gálatas, é uma espada flamejante na mão de um sábio guerreiro. É interessante também que essa carta, apesar de estar entre Corinto, ou a carta escrita a Corinto, ela, dentro de uma forma cronológica, seria datado como a primeira carta escrita por Paulo. É interessante porque Paulo nela vai colocar um teor apologético. Quando Paulo ele vai escrever essa carta, diz um sábio estudioso que ele escreve com 2 finalidades. A primeira finalidade é defender a si mesmo, a segunda finalidade é defender o evangelho. Haja vista que quando Paulo passa por essa região, ele vai fundando igrejas, estabelecendo igrejas. Só que depois da sua partida, depois que Paulo vai embora,
alguns judaizantes começaram a invadir a igreja, colocando em xeque a credibilidade do ministério de Paulo, colocando em xeque a pregação de Paulo, colocando em xeque tudo aquilo que Paulo havia ensinado e doutrinado aos irmãos da região da Galácia. É interessante que Paulo, sabendo desses efeitos, ou sabendo das pessoas que estão entrando dentro da igreja e corrompendo os valores que o mesmo havia estabelecido, ele resolve então escrever uma carta, que é justamente a carta que vai percorrer todas as igrejas que estão na região da Galácia. É interessante, porque quando Paulo vai escrever essa carta, ele tem como objetivo primeiro defender a si mesmo. Haja vista que ele vai começar o capítulo 1 dizendo: Paulo, não de apóstolo, não de homens, nem por vontade de homem algum. É interessante que Paulo, logo na introdução da carta, ele vai mostrar para que veio e para que está escrevendo. Haja vista que as pessoas que estão ouvindo essa carta vão entender, lógico e de forma óbvia, tudo aquilo que Paulo está querendo dizer, porque os judeus que entraram dentro da congregação, eles começaram a pregar dessa forma, dizendo: Paulo, dentre outros apóstolos, ele é o menor, ele não serve, a palavra de Paulo não tem credibilidade. O evangelho que Paulo prega é o evangelho simplista, é o evangelho que não é digno de credibilidade. E com isso, muitos dos gálatas começaram a ser persuadidos por esta pregação, por esta teologia. E Paulo, vendo isso, ele começa a escrever a carta, e o intuito dele primeiro é se defender. É por isso que ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não pela vontade de homem e nem por homem algum. Nas entrelinhas, Paulo começa a sua carta dizendo mais ou menos isso: eu sou apóstolo, mas não sou apóstolo porque eu quis, eu não sou apóstolo porque achei bonitinho ser apóstolo, eu não sou apóstolo porque dava ibope ser apóstolo, eu não sou apóstolo porque era interessante, dava credibilidade, dava recurso financeiro, dava um status. Eu não sou apóstolo porque homem achou bem porque me separar ao apostolado. Eu sou apóstolo de Cristo. Quando ele começa a introduzir a sua carta falando que ele é apóstolo de Cristo, ele está dizendo nas entrelinhas que ele não auto se proclamou apóstolo, ele não está dizendo, ou ele não quer dizer que ele está dizendo: eu sou apóstolo pela vontade de Cristo. Não foi a minha vontade, não foi o meu querer, não era o que eu planejava, não era o que eu pretendia, mas eu tive um encontro com Deus no caminho de Damasco. Ele se apresentou para mim, então ele me chamou para ser apóstolo. Eu não estou no ministério porque achei bonitinho ser apóstolo, achei que dava aplauso ser apóstolo. Eu não estou no ministério porque achei que dava ibope ser apóstolo. Eu estou no evangelho porque fui chamado para o evangelho, separado para o evangelho, convocado para o evangelho. Paulo está dizendo que ele não se autoproclamou, mas foi Cristo que separou ele para o evangelho. Ele continua dizendo aos irmãos que estão na região da Galácia: vocês sabem que eu, quando era judeu e da linha do pensamento farisaico, eu perseguia os cristãos, eu consentia na morte de cristãos, eu aprisionava cristãos, eu consentia quando eles eram apedrejados. Então eu entendo isso. Eu não sou apóstolo porque quero, eu sou apóstolo porque fui chamado. Mas o que eu acho interessante é que ainda na introdução Paulo começa dizendo que ele é apóstolo pela vontade de Cristo, mas no versículo 3 ele disse: graça a vós e paz da parte de Deus. Eu achei interessante, porque graça é o favor imerecido, graça é aquilo que nós não merecíamos, mas nós alcançamos pela obra de Cristo, e paz é a consequência da graça, pois nós sabemos que o nosso pecado fazia divisão entre nós e Deus,
Deus, e o nosso pecado era sujeito à justiça do Senhor. E quando ele foi manifestar a justiça, ele não manifestou sobre nós, mas a justiça recaiu sobre Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a graça se manifestou por meio de Cristo, e essa graça nos trouxe paz. Nós antes que éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Nós antes que estávamos destinados à morte eterna, agora temos a vida eterna. Nós antes que estávamos separados do Senhor, agora somos chamados co-herdeiro com Cristo. Nós que estávamos distante, agora podemos chamar Ele de Abba, Paizinho amado, pela graça que se manifestou. Eu achei interessante que Paulo disse que nós só estamos pela graça, e porque a graça nos trouxe a paz. Mas eu achei interessante que o versículo 4 ele começa dizendo: ao qual se deu por nossos pecados. Quando Paulo começa a falar sobre o sacrifício de Cristo, ele começa introduzindo dessa forma: ao qual se deu pelos nossos pecados. Eu achei isso extraordinário, porque Paulo ele está nos dando ensinamento. E qual é o ensinamento em que Paulo está nos dando? O ensinamento é este que Paulo está nos dando: Cristo se deu, se deu, se deu, se deu. Eu quero que você memorize isso. Ele se deu, ele se deu. Ora, se Cristo se doou por nós, não foi Judas tão somente que prendeu ou que fez o beijo da traição em Jesus. Ora, então não foi só Pilatos que fez um esquema para que Jesus fosse entregue na mão daqueles doutores da lei. Não foi os doutores da lei que condenaram Jesus. Jesus se deu por amor a mim e por amor a você. Jesus foi à cruz não só porque ele foi humilhado, ele não foi à cruz porque alguém vendeu ele por 30 moedas de prata, mas ele foi à cruz de livre e espontânea vontade. Ele foi à cruz para me comprar, para te salvar e para me salvar. É por isso que nós estamos aqui hoje, livres para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a cruz nos libertou. Mesmo sendo introdução, eu quero te convidar a levantar a tua mão e começar a abrir a tua boca para encher essa casa de glória. Sabe por quê? Ele se doou em teu favor, ele se doou em meu favor. Nós que estávamos fadados, mortos espirituais, mas ele nos deu vida, ele nos deu vida, ele nos deu vida. Será que você tem motivo para dar um glória para ele? Será que você tem motivo para levantar tua mão para ele? Será que você tem motivo para adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso nessa noite? O que eu achei interessante é que ele diz: ele se deu por nós. Só que Paulo, quando começa a falar da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo, no versículo 5 ele dá uma pausa, e ele começa então uma doxologia, porque ele começa dizendo: a quem seja a glória para sempre, amém. A quem seja a glória para sempre, amém. Isso eu achei extraordinário, porque Paulo está dizendo quem foi que chamou ele para o apostolado, quem gerou a graça e a paz. Mas ele começa a falar da graça, e ele automaticamente começa a adorar ao Senhor no versículo 5, pois ele começa a dizer o que a graça fez, o que a graça operou, o que a graça manifestou. Mas ele quebra no versículo 5 e começa a dizer: seja a glória a Deus para sempre, seja a glória a Deus para sempre. Você não entendeu, mas vai entender agora. É como se Paulo estivesse olhando para si mesmo e dizendo: eu não careço, eu não merecia tanta graça que foi manifestada, eu não merecia a paz que foi o efeito da graça, eu não merecia Cristo ter morrido por mim, eu não merecia nada
nada, pois era o mais miserável pecador, mas Cristo morreu por mim, e porque Ele morreu por mim, eu tenho motivo de abrir a minha boca para adorar, eu tenho motivo de engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso. Se você tem um motivo de adorar ao Senhor, eu te convido a começar a adorar. Sabe por quê? Porque Ele te viu no crack, Ele te viu bebendo, Ele te viu prostituindo, Ele te viu abandonando a família, Ele te viu tudo, mas Ele olhou com graça para você, olhou com misericórdia para você. Enquanto muitos te abandonaram, enquanto muitos viraram as costas para você, Ele disse: eu te abraço, a minha graça é suficiente para te salvar, para te regenerar, para te transformar. Se você acredita nisso, levanta a tua mão para adorar a Deus. Ele começa adorando a Deus, ele começa enaltecendo a obra de Cristo, mas no versículo 6 em diante, ele começa a se surpreender com a rapidez em que os irmãos da região da Galácia começaram a se apostatar da fé, a tal ponto dele dizer: admiro-me que tão depressa se desviaste. Aqui a impressão que Paulo está dizendo, ou a ideia que Paulo está nos transmitindo é essa: eu admiro que desviastes. Como diz um grande estudioso, a expressão desviar traz a ideia de um soldado que está abandonando o campo de batalha. Sabe o que Paulo está dizendo aos irmãos da região da Galácia? Mais ou menos isso: eu estou espantado como vocês abandonaram o exército de Cristo para servir outro evangelho, do qual não é outro, mas estão corrompendo o verdadeiro evangelho. Ora, Paulo está dizendo: vocês são soldados de Cristo, vocês são soldados dele, vocês não podem sair do campo da peleja, vocês têm que estar aí prontidão para confessar a Cristo em todo momento. Vocês não podem ser o soldado que vai se desertar, que vai sair, que vai abandonar. Vocês são soldados de Cristo. É o que mais ou menos Paulo está querendo dizer. Mas Paulo começa a dizer quem ele era dentro da cultura, e Paulo começa a dizer: eu me admiro como vocês se afastaram do evangelho, como vocês se desviaram tão rapidamente. Ora, vocês sabem que eu não prego para agradar, vocês sabem que eu não prego para bajulação humana, porque alguns judeus falavam que Paulo pregava por bajulação, porque queria ser bajulado. Mas Paulo diz: não, eu não prego por isso, porque vocês sabem como foi a minha vida no judaísmo, de como eu fui zeloso para com as obras e os ensinamentos do meu pai. Eu acho interessante que um comentário histórico cultural chega a dizer que quando Paulo chega a dizer no versículo 14: eu superava todos os da minha idade no judaísmo, ele está fazendo referência a uma sala de aula. Haja vista que no ambiente em que Paulo aprendeu, aos pés de Gamaliel, a sala em que Gamaliel cuidava, a sala em que Gamaliel dirigia, era uma sala muito poderosa, era uma sala que tinha as maiores mentes pensantes, a tal ponto dos estudiosos chegarem a dizer que dentro do ambiente da sala era mais ou menos assim: todo mundo não era conhecido por uma lista de nome, como hoje é na escola, mas eles eram conhecidos por números. Quer ver só? O número 1 seria o mais brilhante de todos aqueles que estavam aprendendo aos pés de Gamaliel. O número 2, o número 3 e assim sucessivamente, aprendiam de forma extraordinária. Quando Paulo disse que eu superava os da minha nação, ele está querendo dizer nas entrelinhas que ele é o soldado, ou ele é o aluno de número 1, que dentro da sala ninguém ultrapassava ele em conhecimento, que dentro da sala ninguém ultrapassava ele na sabedoria. Ele era o aluno número 1. Mas o mesmo Paulo chega a dizer que para isso, diante da revelação de Cristo, não é nada, mas que isso, em comparação ao evangelho que foi revelado, não é nada.
Sabe o que Paulo está dizendo? Eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu era o melhor aluno no meio da minha sala, mas eu tenho algo a dizer. Cristo, quando se revelou para mim, Cristo, quando tirou o véu para mim, Cristo, quando se manifestou para mim, eu tive isso tudo que eu aprendi como nada, como esterco, diante da grandeza da revelação do Evangelho de Cristo. Aí ele disse algo extraordinário: porque eu estava e Cristo se revelou para mim. Quando Cristo se revelou para Paulo, Paulo então começa a instruir os irmãos. Paulo então começa a dizer aos irmãos da Galácia: eu me admirei de como vocês saíram. Vocês conhecem, vocês sabem que eu estive com vocês em momentos de dor. Se vocês pudessem, vocês tirariam seus olhos e me dariam. Mas o que me chamou a atenção é que Paulo, no capítulo 2, versículo 21 ou 20, ele começa a dizer sobre os irmãos, ou para os irmãos: eu estou crucificado com Cristo. Qual é a ideia que Paulo quer nos transmitir aqui? Porque Paulo sabe que os judeus que se introduziram no meio da igreja começaram a pregar este tipo de sermão, dizendo: ei, vocês aceitaram a fé em Cristo? Aceitamos, mas vocês sabem também que tem que respeitar a lei, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que ser circuncidados. E Paulo começa a rebater isso. Paulo começa a dizer: não, vocês não precisam guardar o sábado, vocês não precisam ser circuncidados, vocês não precisam, vocês agora andam com Cristo, são direcionados por Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, agora nós estamos na graça. Então Paulo começa a tratar um paralelo, ou colocar um paralelo entre a lei e a graça. Ele começa a dizer: vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam guardar o sábado, porque agora vocês não andam mais segundo a lei deste mundo, o pensamento deste mundo, o propósito desse mundo, deste presente século. Agora vocês foram crucificados com Cristo. Agora quem vive não é mais você, agora quem anda não é mais você, agora quem pensa não é mais você. Agora, oh glória! Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? A partir do momento que você resolveu carregar uma cruz sobre os teus ombros, você disse nas entrelinhas: a partir de agora, quem manda em mim não sou mais eu. A partir de agora, quem direciona a minha vida não sou mais eu. A partir de agora, quem fala não sou mais eu. A partir de agora, quem manda é Cristo, pois eu estou crucificado com Cristo. Será que veio alguém aqui que está crucificado com Ele? Será que veio alguém aqui que está crucificado com Ele? Eu acho interessante, porque quem está crucificado com Cristo, ele sabe: o meu eu também foi crucificado. Pois Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. A ideia de Paulo do eu, ele fala do ego, ele fala dos seus desejos, ele fala dos seus prazeres. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo nas entrelinhas: eu fui crucificado com Cristo. O meu ego, as minhas vontades, os meus prazeres, os meus deleites, o que eu achava que é certo, o que eu pensava ser certo, o que eu achava que dava certo, foi subjugado na cruz. A partir do momento que eu resolvi carregar minha cruz, eu comecei a dizer: quem manda em mim não sou eu, quem manda em mim é Jesus, quem fala por mim não sou eu, quem fala por mim é Jesus. Então deixa eu ver quem está carregando uma cruz ainda. Então deixa eu ver quem tem uma cruz para carregar. Você tem uma mão erguida que pode levantá-la, você tem uma boca aberta que pode adorá-la, você pode adorar a Deus aí. Então sopra esse glória a Deus, solta. Então sopra esse aleluia, solta. Sopra ele, começa a adorar. Sabe por quê? Porque você entendeu: nessa cruz quem manda não sou eu, essa cruz ficou a minha vontade, ficou o meu prazer. Eu resolvi carregar a cruz, mas não é para bater boca com o líder, mas não é para achar que eu sou insubmissível, não, é para dizer: ei, não sou eu quem mando mais, mas é Cristo que vive em mim. Enganado está aquele que pensa: eu estou carregando a minha cruz,
agora eu mando em mim mesmo. Pelo contrário, você não manda mais em si, porque algumas pessoas acham que por carregar a cruz, ele diz: pastor não manda, líder não manda, eu carrego a minha cruz. Você está enganado. A partir do momento que você disse eu vou carregar a cruz, você disse a minha vontade vai ficar presa nela, o que eu acho que é certo vai ficar preso nele. A partir de agora não sou eu quem vivo, a minha vontade morre, mas a vontade de Deus prevalece. Agora é Cristo que vive em mim. Eu acho interessante é que viver para Cristo ou carregar a cruz traz a ideia de abnegação, de abrir mão das coisas, abrir mão dos seus deleites, abrir mão do seu prazer, porque cruz ou evangelho que é evangelho, não te coloca só carregando uma cruz, e nem te coloca nos pés da cruz, mas evangelho que é evangelho te coloca na cruz, crucificado com Cristo. Oh glória, oh glória. É a primeira vez que eu peço isso, mas por gentileza, segure a mão desse companheiro, segure a mão dele, segure a mão dela e diga: eu já fui crucificado com Cristo. Não, pela quantidade de pessoa que tem, dá para ser muito mais forte. Diga para ele: eu já fui crucificado com Cristo. Eu já fui. Diga para ele: eu carrego a minha cruz. Eu carrego a minha cruz. Eu carrego a minha cruz. Não é a minha vontade que prevalece, não é o meu desejo que prevalece. Eu resolvi carregar a minha cruz. Doma o que doer, chore o que chorar, passa o que passar, mas eu resolvi carregar a minha cruz. É pesada, tem hora que eu choro, tem hora que eu estou triste, mas eu resolvi carregar. Eu não vou largar minha cruz, eu não vou abandonar ela, eu não vou deixar para trás, eu vou carregar a cruz. Oh, aleluia. Talvez na escola alguém diga: não, largue a cruz, deixe a cruz para lá. Talvez alguém no trabalho diga: não, largue a cruz, deixe a cruz para lá. Aí você sabe que não é você mais que manda, não é você mais que dirige, não é você que fala mais o que quer. Você sabe que a tua vontade morreu. É bem verdade que Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele disse: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Quão miserável homem que eu sou, quem livrará este corpo da morte? O que eu achei interessante é que um arqueólogo, falando sobre esse texto, está falando obviamente da natureza caída e da natureza espiritual. Ele está dizendo: os meus prazeres, os meus desejos, há o desejo carnal e o desejo espiritual, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. O bem que eu quero eu não faço. Aí ele diz assim: quem livrará este corpo da morte? O que eu achei interessante é que Paulo está trazendo uma ideia, sabe de quê? De alguém que já está condenado à morte. Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Quão miserável homem que eu sou, quem livrará este corpo da morte? O corpo da morte em que Paulo está falando é o corpo de um morto, porque Paulo está entendendo e aplicando o costume romano. Ele está dizendo isso: ei, quando alguém é condenado à morte, quando alguém vai para a execução, o seu corpo fica exposto, e exposto, as bactérias detonam o seu corpo, as bactérias acabam com o seu corpo. Mas eu também fui condenado, e pegaram o corpo do morto e colocaram com o vivo. As bactérias do morto quer entrar em quem está vivo, a bactéria de quem morreu quer dominar quem está vivo. É por isso que ele fala: o corpo, quem livrará este corpo da morte? Ele está dizendo mais ou menos isso: a minha velha natureza, o meu velho Adão, os desejos carnais, os deleites carnais, está querendo entrar em quem está vivo, está querendo dominar quem está vivo. Mas ele termina o seu texto dizendo: mas graças a Deus por nós
nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está querendo dizer isso nas entrelinhas. O meu velho homem quer me matar, o meu velho homem quer acabar comigo, mas eu resolvi carregar uma cruz. Agora quem manda mais não sou eu, mas é Cristo, mas é Cristo, mas é Cristo, mas é Cristo que vive em mim. Oh, o que eu acho interessante é que nessa carta aos Gálatas, Paulo fala muito, mas muito de cruz. Ele começa a dizer: Cristo foi crucificado por mim. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Ele diz: eu fui crucificado para o mundo foi crucificado para mim, a minha carne foi crucificada. Paulo fala muito, porque quem carrega uma cruz é assim. Ele sabe, o mundo morreu para ele morreu para o mundo, a carne morreu. Quem agora manda é o Espírito, é o Espírito. A palavra da cruz tem que ser pregada, porque na cruz morre o soberbo, na cruz morre o arrogante, na cruz morre o prepotente, na cruz o caluniador cai por terra, na cruz o fofoqueiro cai por terra, na cruz a inimizade cai por terra, na cruz o disse-me-disse cai por terra. É na cruz, na cruz, na cruz, na cruz de Cristo. É por isso que Paulo pode dizer no capítulo 6: se eu vou me gloriar em mim mesmo, nas minhas obras, eu não vou me gloriar. Antes eu vou me gloriar na cruz de Cristo, na cruz de Cristo. Eita, você cantar aqui, atingir a nota que talvez alguém não atinja, é muito lindo, é extraordinário. Você tocar aqui de uma forma que encha os nossos olhos, é muito lindo, é extraordinário, mas não é motivo para a glória de si mesmo, é motivo para a glória na cruz, na cruz, na cruz é a glória. Ele está dizendo mais ou menos isso: eu não canto porque sou bom, eu não prego porque sou bom, eu não faço porque sou bom, mas porque eu me glorio na cruz, na cruz, na cruz de Cristo. Oh. O que eu acho extraordinário é que Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, falando sobre a cruz, ele diz assim: a palavra da cruz é loucura para quem perece, é loucura para quem perece. Os gregos, se falar da cruz, eles zombam. Os judeus, se falar da cruz, eles vão escarnecer. O romano, se falar da cruz, eles vão zombar. Mas ele disse: e para nós a palavra da cruz é poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus. Segura a mão desse companheiro, por gentileza. Segura a mão desse companheiro, por gentileza. Segura a mão desse companheiro, por gentileza. Diga para ele: a palavra da cruz é poder. 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 Repita até ele entender. Repita para ele entender o propósito. Para quem perece é loucura, para quem perece é sem juízo, mas para quem é salvo é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Solta essa glória, solta essa aleluia. Começa a adorar a Deus, meu filho. Tem poder na cruz, tem poder na cruz, tem poder na cruz, tem poder na cruz de Cristo. Orebaiace, orebaracia. O que eu acho interessante é que carregar a cruz, ou estar na cruz, ou com a cruz, ou sobre a cruz, é mesma coisa de dizer: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. O que eu acho interessante é que Paulo vai usar a figura da cruz, mas ora, quando
Paulo escreve, a figura da cruz não é como nós vemos hoje, não tinha a mesma visão e visibilidade em que nós vemos hoje. A cruz, no contexto em que Paulo escreveu, era tido como maldição. A cruz, no contexto em que Paulo escreveu, era tido como algo de morte. A cruz, no contexto em que Paulo escreveu, era tido como algo, a morte mais humilhante para as pessoas. Mas Paulo olha para a cruz, ele não vê maldição, tão somente maldição, ele não vê só vergonha, ele não vê humilhação tão somente, mas quando ele olha para a cruz, ele vê maldição, mas regeneração, ele vê bênção, ele vê a porta da graça se abrindo, ele vê o poder de Deus manifestado, ele vê a glória de Deus aparecendo. Quem olha para a cruz vê só morte e destruição, mas Paulo disse: eu olho para a cruz e vejo salvação, libertação, transformação, regeneração. Eu vejo o poder de Deus na cruz. Se coloca de pé comigo, por gentileza. Orebaias. Se coloca de pé comigo. Isso. Segure a mão desse companheiro. Porque como Paulo disse na carta aos Coríntios 1:18, ele disse: para quem perece a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os que somos salvos, é poder. Sabe o que nós vamos experimentar agora? O poder que a cruz nos proporcionou. De calaios. Por gentileza, segure a mão desse companheiro e feche os teus olhos. E feche os teus olhos, e feche os teus olhos, porque você vai orar comigo agora, você vai clamar comigo agora. Eu não quero que você só mexa os seus lábios, não. Eu quero que você entre na peleja comigo. Eu quero que você tire a espada da bainha, revista-se das armaduras e vá para cima comigo nessa peleja, e vai para cima comigo nessa guerra. Eu quero que você ore comigo, dizendo: Senhor, eu já carreguei a minha cruz, está sobre os meus ombros, mas eu quero o poder que Paulo falou da cruz. Eu quero o poder que vem do alto, eu quero a unção que vem do alto, eu quero a graça que vem do alto, eu quero a virtude que vem do alto, eu quero a virtude, Senhor. Então, por gentileza, segure a mão desse companheiro, feche os teus olhos e comece a orar comigo agora. Mas eu quero ver você orando, eu quero ouvir você orando. Isso, começa a levantar tua voz agora, começa a levantar tua voz agora, começa a levantar tua voz agora. Isso, adolescente, levanta a voz comigo. Senhor, meu Deus e Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, a tua palavra foi anunciada, Senhor. Ó Deus, é por isso que nós cremos no poder da cruz. Ó Deus, a palavra da cruz para quem perece é loucura, mas a palavra da cruz para nós que somos vivos é poder de Deus. É por isso, ó Pai, que eu te peço agora, este poder venha nos tocar agora, essa graça venha nos tocar agora, essa virtude venha nos tocar agora, esse revestimento venha nos tocar agora. Ó Deus, eu não sei como entraram aqui dentro, mas eu sei que o poder da cruz vai passar, o poder da cruz vai impactar, o poder da glória. Isso, levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. O poder da cruz está sendo manifestado, o poder da cruz está sendo manifestado. Isso, você vai orando, Deus vai quebrando todo laço, você vai orando, Deus vai manifestando a tua glória. Isso, começa a levantar a tua voz, começa a levantar a tua voz. Tem uma corrente para ser quebrada aqui. Oh glória! Alguém aqui vai sentir o peso da cruz, alguém aqui vai sentir o peso da cruz. Urabarácia, labarácia. Isso, ora comigo, ora comigo, levanta a tua voz. Urabarácia de comanaia, entre parácia de que ou varápia, ou pará. Eu sinto uma graça de Deus sobre essa casa, eu sinto uma graça de Deus sobre esse ambiente. Há uma unção que vai passar sobre essa casa, há uma unção que vai passar sobre glória. Há um peso de uma cruz sobre os ombros de alguém aqui, há um peso de uma cruz sobre os ombros de alguém aqui. Uraciendia. Eu quero fazer algo aqui, algo profético. Profético. Estenda a sua mão, por gentileza.
Estenda sua mão em posição de receber. Aprendi algo com meu pai desde pequeno, que Deus não é obrigado a fazer nada. Deus é Deus e nós somos servos. Mas Deus ama quem é ousado. Mas Deus ama quem tem ousadia. E eu quero usar da ousadia em que Deus tem me dado. Você que está com a palma da sua mão estendida, você vai simplesmente fechar os seus olhos. Eu vou orar por você. Mas no final desta oração, eu gostaria muito mesmo, como a última coisa que eu faço aqui nessa participação, mas eu quero muito que você venha no final da oração, fechar a sua mão, abraçar alguém e dizer: sinta o peso da cruz sobre você. Sinta o peso. Mas eu não quero que você abrace e saia. Não, isso aí parece que está com luxo. É abraçar e ministrar uma palavra. É abraçar e ser boca profética para ele. É abraçar e liberar uma palavra com ousadia. Então feche os teus olhos, por gentileza, estenda a palma da tua mão. Senhor meu Deus e Pai, ó Deus, a tua palavra foi pregada. O povo abriu o coração para receber a tua palavra, Senhor. Mas ó Deus, eu uso agora da ousadia em que o Senhor tem me dado. Ó Deus, eu uso agora da ousadia que o Senhor tem me confiado. Ó Pai, a cada palma da mão que está estendida, eu venho te clamar agora: derrama uma graça extraordinária, derrama uma unção extraordinária. Ó Pai, batiza com o Espírito Santo, renova pessoas aqui que há muito tempo não falam línguas. Ó Pai, eu creio na manifestação do teu poder. Ó Pai, eu creio que o Senhor pode batizar hoje. Ó Pai, eu creio que o Senhor pode renovar hoje. A cilada vai ser quebrada, o arco vai ser quebrado, o cavaleiro vai cair por terra, o cavalo vai cair por terra. Mas a vitória desses adolescentes, a vitória dessa igreja, é por isso que eu te peço, meu Pai, coloca uma unção agora, coloca uma unção agora, coloca uma unção agora, coloca uma unção agora, coloca uma unção agora na palma da mão desta mulher de Deus, na palma da mão deste homem de Deus. Revista ele do alto da cabeça à planta do pé. Revista ele do alto da cabeça à planta do pé. Isso. Agora abraça quem está do teu lado, meu filho. Abraça quem está do teu lado, meu filho. Libera uma palavra para ele. Libera uma palavra para ela. Isso, vai. Libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Diga para ele: sinta o peso da cruz. Sinta o peso da cruz. Sinta o peso da cruz. Receba essa graça que está sobre essa casa. Receba essa unção que está sobre essa casa. Libera a palavra. Isso, adolescente. Isso, adolescente. Isso. Há uma glória de Deus aqui. Eu vou deixar quem veio receber unção receber agora. Eu vou deixar quem veio receber graça receber agora. Então receba, 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 receba. Oreparácia, Uraparácia, Necomanaia. Se você é da línguas estranhas, vem comigo. Se você é da línguas estranhas, vem comigo. Deixa o céu descer. Está descendo, está descendo, está descendo. Receba poder. Receba poder. Receba essa graça. Receba esta unção. As tuas mãos, canta bem forte, canta bem forte, canta bem forte. Há uma unção de Deus aqui, há uma graça. Deixa ela te tomar, deixa ela te tomar, deixa ela te tomar. Quem é do manto entra no manto, quem é do terra entra, meu filho. A glória. Sobe o barulho, sobe o barulho.
Glória a Jesus. Deixa o céu descer. Por que estáis tão tímidos? Glória a Jesus. Por que paraste? Glória a Deus. Ei, Calabachai. Deixa o céu descer. Deixa ele descer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem um segredo para nós sentirmos a glória de Deus. Se eu não adorar, Deus não vai se manifestar. A adoração ali, Jesus já visitou ali, porque os céus desceu ali. Os céus vai descer aqui. Os céus vai descer aí. Os céus vai descer sobre os músicos. Mas é hora de nós adorarmos ao Senhor pela palavra que nós ouvimos. Ei, Calabachai. Só tem uma coisa que impede de adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso pecado causa divisão entre nós e Deus. Há um muro que separa a minha adoração a Deus. Mas quando eu estou vivo, eu adoro ao Senhor, porque nada e ninguém vai impedir eu adorar a Ele e os céus descer. Ei, Calabachai. Oh glória, eu sinto essa graça, eu sinto essa graça. Ei, Calabachai, este culto, ele vai marcar na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Na cruz a cédula foi cravada. O que nos era contrário foi cravado na cruz do Calvário. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém nessa noite que porventura largou a sua cruz no meio do caminho. Alguém nessa noite que porventura sabe que está caminhando, mas não está carregando a sua cruz. Jesus nos dá a oportunidade hoje. E eu quero convidar você à frente. Quem sabe você está andando segundo o curso do teu coração, mas na noite de hoje Deus nos dá a oportunidade de você tomar novamente a sua cruz e carregar a sua cruz. Tem alguém? Um moço, uma moça, um senhor, uma senhora. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece a sua igreja. Glória a Deus. Alguém, se não tem, que o Senhor continue lhe abençoando e lhe dando uma nova oportunidade de você adorar ao Senhor. Mas seja cheio. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Adolescentes, não perca a oportunidade de ouvir uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra muda a nossa vida. Uma palavra. Se você desprezar uma palavra,
risco de perder a sua salvação. Glória a Deus. Valorize a palavra. Valorize, igreja do Senhor, a palavra. Glória a Deus. O Senhor falou conosco essa noite. Quero agradecer a todas as igrejas, Vila Hélida, agradeço ao pastor Ismael, Nações, pastor Serginho, a sede, agradecemos Samuel, irmã Solange, eu vi ela ali, estou feliz, irmã Solange, Deus abençoe aos nossos jovens da sede, os músicos que estão cooperando conosco, Deus abençoe a vida de vocês, igreja do Serraria, os convidados, que o Senhor continue derramando as mais ricas bênçãos sobre a vossa vida. Pastor Biazé, Jesus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor. Irmãos, quero fazer um registro aqui e agradecer que a primeira festa em que veio bastante obreiros num dia de sábado, Deus abençoe as vossas vidas, Deus abençoe a igreja do Serraria, que veio e cooperou em bom número num dia de sábado. Deus continue abençoando vocês. Rafael. Glória a Deus, o pastor já fez aqui os agradecimentos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos pôr uma vírgula, meus irmãos, na noite de hoje. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos reunidos aqui novamente, adorando a Deus, hinos, palavra, renovo. Eu creio que vai ser coisa grandiosa. Se você não tem culto na sua igreja, venha cultuar Deus conosco. Meus irmãos, o pastor Wellington está lá na porta, dando um abraço em cada um de vocês que comprarem uma trufa, a melhor trufa de Diadema, e o ABC inteiro é a que ele vende. Não sei de São Paulo ou de Guarulhos, né? Não sei se a Termute faz trufa, mas de Guarulhos é o Novaes. De Guarulhos é o Novaes. Do ABC, pastor Wellington, a melhor trufa é a que é dele. Então, não deixe de abençoar o servo do Senhor Jesus. Amanhã, às 9 horas, estaremos aqui novamente. Meus irmãos, tem cantina promoção. Não vou falar o preço não. Você vai lá e pergunta para uma irmã chamada Sandra. Chega lá e grita bem alto: irmã Sandra, quanto que é o pastel? Ela vai te falar. Amém? Tem uma rifa também da cesta de chocolate. Quem ganhar, o Lucas vai levar. Pode ser lá em Guarulhos, ele vai levar. Ele tem o carro dele, o carro dele é cheio. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer por tudo que Deus já tem feito e pôr uma vírgula nesse trabalho. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, os obreiros, a confiança do pastor. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno, Salvador Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, por esta mensagem abençoada, pelos louvores no qual foram entoados, ó Pai. Deus, continue abençoando a vida do teu filho, no qual ministrou a palavra, de cada uma das igrejas no qual veio cooperar conosco, ó Pai. Supra cada uma das necessidades na vida dos teus servos, ó Pai. Encha-nos, ó Deus Cristo, Senhor, com o teu Espírito Santo, para cada dia mais nós continuamos adorando e bendizendo o teu santo e maravilhoso nome. Guarda-nos de todos os males, nos livra, ó Pai, conduza para nossos lares com segurança, nos livramos de todo homem tentador e tudo aquilo que não vier da tua vontade, ó Deus. É que nós te glorificamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, todos dizem amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.
tudo